Paz do Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ana Luísa Alvarenga e sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre um tema que eu já anotei na minha lista de temas para vídeo de palavra, porém eu nunca falei e sempre que eu penso, vou gravar um vídeo de palavra e vou lá olhar nessa lista, esse tema é o que mais me chama atenção, porém eu não tenho roteiro e eu não queria falar sobre esse tema sem um roteiro. É algo que eu sinto que eu preciso me preparar para trazer aqui para vocês. Porém, isso tá, pulsando muito em meu coração. Meu coração tá queimando muito para falar sobre esse tema, que é sobre a maneira como nós estamos vivendo, né? Porque nós estamos vivendo como se Jesus não fosse voltar. A correria do dia a dia, os muitos afazeres, as coisas que a sociedade nos impõe, que temos que ter mais de um emprego. Cada dia que passa, parece que a gente tem menos tempo, parece que mais coisas para fazer. E se a gente deixa de fazer essas coisas, a gente pode ter uma qualidade de vida ruim. Meio que somos obrigados a fazer as coisas, sabe? Porque muitas das vezes um emprego só não dá, porque as coisas estão ficando absurdamente caras. Muitas das vezes também, muitas coisas são criadas, nós podemos usar ela como benefícios para nossa vida e também podem nos prejudicar. Por exemplo, o celular, né? Ele é bom porque podemos entrar em contato com pessoas distantes bem mais rápido, né, do que antigamente, que era por meio de cartas. As redes sociais, podemos usar elas para interagir com a nossa família, compartilhar momentos, para falar da palavra, para pregar o evangelho, para mostrar para as pessoas o quanto Jesus a ama, porque a internet, ela atinge muitas pessoas. Então, é um meio de evangelizar, um meio de você ensinar algo, não só também falar do evangelho, mas você ensinar algo, dar uma dica, alguma coisa que seja realmente relevante, que vai ajudar a vida da pessoa. A televisão, muitas das vezes, podemos assistir um filme em família, um filme que edifica a nossa vida, um filme pra gente descontrair, pra poder ter um momento de descanso, de lazer, etc. Porém, nós estamos usando isso tudo errado e fazendo tanta coisa, que para mim a gente esquece que Jesus vai voltar, sabe? Porque se a gente deixasse isso pulsando em nosso coração a todo momento, viveríamos diferente. Hoje em dia você acorda cedo, nem ora, nem lê a Bíblia, nem toma um café da manhã, vai lá, se arruma, sai correndo pro seu trabalho, e lá no seu trabalho você faz um monte de coisa, conversa com um monte de gente, e esquece que Deus existe, praticamente, né? Porque você não conversa com Deus, tá muito ocupada ali, nem lembra, só lembra na hora que você vai parar mesmo, assim, pra poder orar, alguma coisa. Depois você vai correndo pra sua casa, se você voltar para casa, né, pro horário de almoço. Aí nesse horário de almoço, muitas das vezes você volta pro serviço e fica lá até mais tarde, ou você fica em casa, mas vai cuidar dos filhos, vai arrumar a casa e vai fazer um monte de coisa, resolver as coisas na rua. E isso consome muito tempo. E quando nós temos um tempinho livre, a gente passa assistindo TV, mexendo no celular e de uma maneira que não edifica nossas vidas, sabe? Muitas das vezes nós usamos a desculpa de que não temos tempo para orar, não temos tempo para ler a Bíblia como queremos. Mas isso é só uma desculpa, porque tempo para assistir TV a gente tem, tempo para sair a gente tem, tempo para perder horas e horas e horas mexendo no celular a gente tem. E eu vou deixar uma pergunta para você refletir. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você pega? A sua Bíblia ou o seu celular? Você pensa assim, eu vou orar agora, agradecer a Deus
Vou ler um versículo, nem é um texto, um capítulo inteiro. Vou ler um versículo da palavra para mim começar meu dia, 5 minutinhos aqui, depois eu mexo no meu celular ou vou fazer meus outros afazeres. Não, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular e ali a gente pega o celular e começa a perder horas e horas deitado, mexendo no celular. Quando você viu, passou 1 hora, 2 horas. E daí você já tá atrasado para fazer as suas coisas e vai a correria de sempre. Deus tem me incomodado tanto com a maneira que a gente está vivendo, com a maneira com que a gente vive, do jeito que a gente vive. E eu falo isso por mim mesma, sabe? Deus tem me incomodado tanto, porque, gente, a gente vive uma vida normal e é como a Bíblia diz, como Jesus disse, né? Que naqueles dias as pessoas iriam viver, né? Como lá na época de Noé. Elas vão estar se casando, se dando em casamento, vão estar tendo a sua vida normal. E aí Jesus vai voltar. Mas o que eu posso fazer? Porque eu sou praticamente obrigada a fazer essas outras coisas, né? A ter um emprego para poder pagar as minhas contas, para poder comprar o alimento, para poder ter uma casa. Muitas das vezes esse emprego exige muito de mim. Mas o que eu posso fazer então, Ana Luísa, para poder conseguir viver da forma certa? Sabe, eu não tô querendo dizer que a gente não pode fazer essas coisas, que não podemos mexer nas redes sociais, que nós não podemos passar um tempo vendo um filme, que nós não podemos, sabe, sair, ter outros compromissos. Não estou falando isso. Podemos sim, porque isso faz parte da nossa vida aqui na Terra. Porém, às vezes a gente tá tão cheio de coisas para fazer que a gente se desliga e esquece que Jesus realmente vai voltar, sabe? Tipo, do nada, você tá fazendo suas coisas, pensa, e se Jesus voltasse agora? Como que tá a minha vida? Se Jesus voltasse agora, a gente vai pra igreja, a gente pensa, né? Eu tô indo pra igreja, eu tô tentando fazer as coisas o mais correto possível. Mas como tá realmente a sua vida? Como tá o seu coração? A gente não vigia, como a palavra do Senhor fala. Nós temos que estar sempre vigiando, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que virá o nosso Senhor. Temos que estar atentos, porque se a gente soubesse quando Ele viria, era fácil, era muito simples. Praticamente todo mundo seria salvo, porque, tipo, Jesus vai voltar no dia tal, então até tal dia eu posso viver de tal forma e quando chegar bem próximo do dia, eu conserto a minha vida e aí eu vou pro céu. Mas não é assim, porque Jesus irá como um ladrão. Você não sabe quando um ladrão vai invadir a sua casa. E é dessa forma, porque temos que vigiar, sabe? Muitas das vezes nós esquecemos, estamos muito ocupados e esquecemos de fazer isso. Aí perdemos tempos fazendo coisas que não agradam o coração de Deus. Fofocamos da vida dos irmãos, falamos mal dos outros, que eu acho que é a mesma coisa, né? Fofocar e falar mal dos outros. Perdemos tempo fazendo nada de útil. Quanto tempo, quantas horas a gente passa fazendo tantas coisas? Se a gente for parar pra pensar, quantas horas a gente passa no celular, quantas horas a gente lê a palavra ou ora, quantas horas a gente fica de frente da televisão. Mesmo que você fica 30 minutos, 1 hora de frente à TV, mas se você não ora, você tá se dedicando muito mais à TV do que à sua vida com Deus, sua vida espiritual. Mesmo que seja apenas 30 minutos de TV. Mas você não tira 1 minuto para orar. Pensa se você invertesse isso. A Bíblia fala que devemos orar sem cessar. Mas isso não significa que eu tenho que dobrar os meus joelhos, como é sem cessar, é continuamente, sem parar, né? Não significa que eu tenho que dobrar os meus joelhos e ficar aqui para sempre. Até Jesus voltar, até eu morrer. Não significa isso. Quando a Bíblia fala que devemos orar sem cessar, está falando sobre a nossa vida de oração, mas não quer dizer isso.
eu tirar um tempo para orar, um tempo a sós com Deus, fechar a porta do meu quarto, orar. Mas é eu também estar constantemente em oração aqui dentro. Tô lavando a louça, tô falando com Deus. Eu tô andando na rua, eu tô falando com Deus. Eu tô ali no meu trabalho, trabalhando, fazendo as coisas, eu tô falando com Deus. Mas o problema é que nós não fazemos isso. Nós estamos ocupados demais com os nossos afazeres, com preocupações, com anseios, é tanta coisa na nossa cabeça que nós nos esquecemos. Nós acordamos, a primeira coisa que fazemos é pegar o nosso celular, perdemos horas ali fazendo nada de útil e depois saímos para o nosso trabalho e depois voltamos para nossa casa e esse período a gente não falou com Deus em nenhum minuto, nem sequer pensamos nele. E depois você está cansado demais para poder orar e para poder ler a palavra. Vai dormir e no outro dia é a mesma coisa. Eu falo isso porque isso acontecia comigo e hoje ainda acontece. Só porque nós temos que buscar melhorar, nós temos que buscar mais a presença de Deus. E muitas das vezes a gente pode até tirar um momentinho ali, 5 minutinhos, bem rapidinho, fazer um devocional, mas durante o dia você não reflete naquela palavra, você não fala mais com Deus. Você fala assim, vou orar agora, vou agradecer para iniciar meu dia. Mas do dia você esquece da existência de Deus. Você não lembra o que você leu na palavra. Chega à noite, você nem sabe mais se você fez devocional ou não. Porque foi tudo no automático, sabe? Só pra marcar ali na sua listinha de afazeres. Muitas das vezes vamos ao culto, vamos à igreja. Depois que saímos de lá, a gente nem lembra mais o que o pastor pregou, qual a palavra que foi dada ali no início do culto, o versículo lido, os louvores que foram cantados ali na noite, no culto. Muitas das vezes a gente nem lembra. Chega no outro dia, aí você pensa, gente, qual foi a palavra pregada ontem mesmo? E nunca mais você vai lembrar porque você não prestou atenção, você não colocou seu coração ali, você só foi para bater ponto, para falar que você vai no culto, que você é cristão, falar que você foi, que você esteve lá. Mas será que você tem vivido o momento? Será que você tem realmente prestado o seu culto ao Senhor? Será que você realmente tem vivido uma vida de santidade, uma vida que vai te levar para o céu? Porque Jesus, ele é a nossa salvação, ele morreu para nos salvar. A partir do momento que nós aceitamos ele como nosso único e suficiente Salvador, nós já somos salvos. Porém, devemos ter mudanças, devemos mudar os nossos hábitos, devemos orar sem cessar, devemos lembrar dele constantemente, devemos corrigir os nossos erros, porque não entra no céu, sabe, gente? Quem não for fiel, quem não seguir a palavra. E a Bíblia diz, Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O que é ser imitador de Jesus? O que é ser como Jesus? Não é fofocar, falar da vida dos outros. Não é, não tem nada a ver. Não é você poder fazer de tudo porque não tem nada a ver, porque Deus quer apenas o seu coração. Não é isso que é ser como Jesus. Gente, para um pouquinho, pensa sobre o que Jesus fazia naquela época, quando ele estava aqui como homem. Para um pouco, reflita. A partir das coisas que você leu na palavra, reflita como Jesus vivia, o que ele fazia, como era o relacionamento dele com Deus, como era o relacionamento dele com as pessoas. Se você não leu a Bíblia ainda, leia uma. Se você não tem uma Bíblia, baixe o aplicativo no celular, porque hoje em dia é tão fácil a gente ter a Bíblia, sabe? E nós temos que aproveitar enquanto nós ainda temos oportunidade de ler a palavra do Senhor, porque tem lugares que as pessoas não podem ter a Bíblia, as pessoas não podem ser cristãs. Tem países que as pessoas não podem ter uma Bíblia nem na sua própria casa, nem é para levar para os lugares, nem na sua própria casa as pessoas não podem ter. Ultimamente eu vi uma notícia, eu esqueci aonde, mas as pessoas estão sendo mortas.
Os cristãos estão sendo mortos por ter a Bíblia em aplicativo no celular. O cristão que tiver a Bíblia no celular, ou a pessoa que tiver a Bíblia baixada no celular, elas são mortas. Então vamos aproveitar enquanto nós ainda temos a oportunidade de ler a palavra do Senhor.